Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje esse vídeo ele vai ser um vídeo um pouco mais dinâmico e esse vídeo eu decidi fazer de acordo com muitos questionamentos por parte dos meus alunos, tanto dos meus alunos presenciais, aqui na instituição a qual eu dou aula, quanto dos meus alunos virtuais do meu canal do YouTube, perguntando assim: professor, como é que eu faço para estudar anatomia? Bom, a questão de você estudar anatomia, não só estudar anatomia, como qualquer outra disciplina da área da saúde, ela exige de cada aluno uma técnica diferente. Tá? Então, cada aluno ele vai ter uma maneira diferente de poder estudar, de poder memorizar, de poder aprender, de conseguir entender aí o conteúdo que ele está se propondo a estudar e que é passado pelo seu professor. Tá? Porém, eu sempre dou algumas dicas para os meus alunos. Então, a primeira dica que eu dou, a primeira orientação que eu faço para os meus alunos é o seguinte: para você estudar qualquer coisa que você estude, não somente anatomia, como fisiologia, neuroanatomia, fisiologia, histologia, enfim, qualquer coisa que você for estudar, o importante é você estudar sempre um pouco, todos os dias. Isso eu sempre ensino para os meus alunos, principalmente na área da neuroanatomia, que o nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira. Existe dois tipos de memória. Existe a memória de curto prazo, é uma memória que ela dura aí questão de dias ou até uma semana, dependendo de cada cérebro, de cada indivíduo. E essa memória de curto prazo, ela é toda aquela memória que você grava de informações novas que você adquire, que você vai colocar ali dentro do teu cérebro. E essa memória de curto prazo, ela fica mais precisamente armazenada temporariamente no hipocampo. E aí o que acontece? Essa memória de curto prazo, ela tem que se tornar memória de longo prazo. E para que ela se torne uma memória de longo prazo, sendo gravada nas áreas corticais do teu cérebro, é importante que você estude todos os dias o mesmo conteúdo e sempre numa intensidade um pouco maior, do que aquela que você aprendeu aquele conteúdo. Então, não adianta o aluno ir para uma sala de aula, ou ele assistir uma videoaula, ou ele ler um assunto e ficar por ali só e esperar que no dia da prova, por exemplo, ele vá lembrar. Não vai lembrar, tá? Dificilmente você vai lembrar de tudo. Alguns pontos, algumas características, alguns assuntos, você vai memorizar, você vai gravar, dependendo como essa informação ela foi gravada temporariamente no teu sistema nervoso, relacionando aí a um estímulo emocional, uma intensidade emocional. Então, se todos os dias você pegar e estudar aquele conteúdo, sempre acrescentando informações novas, porque a cada dia você vai, a cada semana você vai aprendendo algo novo relacionado àquele primeiro conteúdo que você aprendeu. Então, todo dia você pega e estuda um pouco daquele conteúdo, mas estuda com entusiasmo, estuda com uma intensidade emocional, que faça com que essa informação ela seja gravada a cada dia mais com maior intensidade. E quando você faz isso, você cria nos seus neurônios uma memória neural, que é o que a gente chama, dentro da neurociência, uma memória neural. Então, todo dia você estudando um pouco, sempre com uma intensidade emocional um pouco maior do que a do dia anterior, você vai fazer com que essas informações saiam do hipocampo e vão em direção aonde? Ao nosso córtex cerebral, para se tornar então uma memória de longo prazo. E aí, quando você chegar no dia da sua prova, dificilmente você irá esquecer. E existe um outro porém também, pessoal, que toda vez que você tem a sua memória gravada no hipocampo, como de curto prazo, no momento de estresse, que geralmente acontece no dia de uma prova, de uma avaliação, o estresse ele faz com que o hipocampo seja bloqueado. O excesso de ativação da amígdala cerebral, que é uma estrutura muito ativada no estresse, ela acaba liberando
neurotransmissores, né? Um deles é o GABA, que vai bloquear ali o hipocampo. E aí, ao invés de você lembrar do que você tinha gravado, você esquece do que você tinha gravado. Só que se você esqueceu, é porque ela não tinha ainda se tornado uma memória de longo prazo. E isso acontece muito, né, com alunos que fazem da seguinte maneira: eles vêm para a aula, eles estudam a aula e aí eles não estudam mais, eles não leem mais aquele conteúdo. E aí quando chega na semana de prova, né, que algumas faculdades têm, algumas universidades têm, ele chega na semana de prova, aí ele quer estudar todo o conteúdo do bimestre, né, para fazer aquela prova. E aí o que acontece? Ele vai memorizar, sim, ele vai memorizar, mas com uma memória de curto prazo. E aí chega no dia da prova, vai entrar num estado de estresse, vai estimular a amígdala, bloqueia o hipocampo e automaticamente ocorre o quê? O esquecimento, né? Que é a tal do branco, né? A amnésia anterógrada, né? Que é aquela amnésia de curto prazo. Então, a minha primeira orientação é: estude sempre, todos os dias, um pouco do conteúdo, que você vai chegar lá no dia da prova sabendo, né? E o objetivo de todos os alunos da área da saúde é aprender realmente o conteúdo. Não é só aprender ou gravar para fazer a prova para tirar nota. O objetivo de um estudante da área da saúde, seja de qual curso da área da saúde for, é realmente aprender, é realmente memorizar e ter aquele conhecimento, porque depois de formado, ele vai precisar desse conhecimento para atuar nos pacientes, né, para atender um ser humano, né? Isso que é o mais importante. Então eu sempre falo para os meus alunos: estudem, não se preocupando com a nota. A nota é importante, sim, porque você tem que passar de ano, você tem um boletim, enfim, né, um histórico escolar ali, tranquilo. Mas estude para você aprender realmente o conteúdo, né, para você ser um ótimo profissional, ok? Segunda orientação que eu sempre faço, né, que eu sempre dou para os meus alunos: tenta fazer um estudo, uma memorização associativa. A gente estuda muito na neurociência, na neurologia, né, principalmente na neuropsicologia, na neuroanatomia, a memória associativa, né? Uma das memórias associativas é o condicionamento clássico, né, que foi inventado por Ivan Pavlov, enfim, e é muito utilizado até os dias de hoje. O que é essa memória associativa? É você, aí obviamente você vai ter que tentar criar aí associações do que você está aprendendo, uma palavra, um termo que você aprendeu, e você vai ter que associar com alguma coisa, né, que você conheça no dia a dia. E assim vai ficar mais fácil de você poder gravar aquela informação, né? Eu sempre gosto de fazer isso nas minhas aulas, inclusive, né, nas minhas videoaulas do YouTube e nas minhas aulas em sala de aula. Eu sempre gosto de fazer essas associações com o dia a dia, né? Então eu sempre gosto de fazer essas associações mnemônicas, né, que a gente chama. Então sempre façam essas associações, que vocês vão ver que fica muito mais fácil de você aprender, de você memorizar, né? Enfim, por exemplo, um exemplo que eu dou, né, que eu sempre faço na parte do sistema vascular, relacionado a veias, por exemplo. Nós sabemos que nós temos veias tributárias e veias formadoras, né? E aí o que eu sempre gosto de fazer associações? Quando você pega duas veias, dois nomes diferentes, tá? E elas vão se unir para formar uma terceira veia com um nome diferente. Então eu sempre gosto de fazer associações, né? Eu pego duas ruas, você tem duas ruas, e eu sempre associo, por exemplo, aqui com ruas da minha cidade, né? E que são das cidades, né, da maior parte dos meus alunos presenciais. E aí eu sempre faço uma associação, né? Então o que acontece? Você tem ali uma formadora, você tem uma rua tal e uma rua tal, e as duas ruas terminam numa outra rua. Então essa rua terceira é como se ela tivesse sido formada dessas duas primeiras. Agora você tem uma outra rua, por exemplo, você tem a Avenida X e você está vindo pela rua Y.
E o que acontece? A rua Y acaba e você entra na Avenida X. Só que não significa que aquela rua Y formou essa avenida. Você só simplesmente saiu de uma rua e entrou, desembocou nesta avenida. Então eu sempre gosto de fazer algumas associações, né? Isso em todas as áreas, né? Desde a anatomia, em todos os sistemas e também na parte da neuroanatomia e da neuropsicologia. Então você sempre associar, né, as estruturas. Tem uma associação que eu sempre faço também, os alunos até acabam dando brincando, rindo, né? Tirando sarro, mas é uma associação que os alunos nunca vão esquecer, né? O que acontece? Quando você pega o osso húmero, né, na parte mais distal, na epífise distal do osso húmero, na face anterior, ele vai ter uma estrutura arredondada, que é o capítulo, e uma outra estrutura lateralmente, que ela parece um carretel de linha, né, que ela é um pouco mais larga assim, que é chamada de tróclea. Então eu sempre faço uma associação ao seguinte: antigamente as televisões elas não tinham controle remoto, elas tinham um botão, né? Você tinha lá a televisão, né, que tinha lá o globo da televisão, onde você assistia realmente a imagem, e na lateral você tinha vários botões. Você tinha um botão de volume, você tinha um botão de trocar, né? Trocar o canal. E esse botão, ele era uma parte assim, reta, né? Então você pegava nessa parte reta e você ia girando e você ia trocando o canal. E aí o que acontece? Geralmente, aquelas televisões, a tela da televisão, ela era meio arredondada, né? Então o que acontece? Você estava lá assistindo um canal, né? Um filme, qualquer coisa lá, e você não gostava, você fazia o quê? Do lado da tela redonda você tinha um botãozinho reto que você ia lá e tróclea o canal, e você trocava o canal. Então ele vai associar que aquela estrutura arredondada é a tela da televisão daquelas antigas, né? E aquele botãozinho retinho, meio achatado, é a tróclea, onde você tróclea, né, de canal. Então é uma associação meio assim até, né, que os alunos até tiram um sarro no começo, mas depois eles não esquecem mais, tá? Então sempre que faça esses tipos de associações em qualquer assunto dentro da anatomia ou da neuroanatomia ou da fisiologia, não importa o conteúdo e não importa a disciplina, faça associações. Faça associações com o dia a dia, né, com coisas rotineiras do seu dia, com objetos, com pessoas, com lugares, e você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você memorizar e de você aprender aquele conteúdo, tá? A terceira orientação que eu dou para os meus alunos tenta estudar, mas como se você estivesse ensinando alguém, né? Eu mesmo, muitas vezes para mim poder estudar o que eu aprendia na época de faculdade, eu ficava na frente do espelho e eu fazia de conta que eu estava dando aula para alguém, né? Então quando você tem que ensinar alguém, dar aula para alguém, você automaticamente tem que aprender para você poder ensinar. E dessa maneira você aprende mesmo, né? Então faça esse exemplo, né? Faça dessa maneira. Fique na frente do espelho, ou pegue alguém da sua família, ou dentro do próprio laboratório de anatomia que você for estudar, né? Tenta ensinar a alguém da sua mesa, da sua turma, tá? Então, quando você ensina alguém, quando você tenta ensinar, né, como se você estivesse dando uma aula, você aprende muito mais, porque daí você vai ter que aprender para você poder passar para alguém, né? Então, tenta fazer dessa maneira que você vai ver que dá certo. E além disso, né, ainda complementando essa parte de ensinar alguém, dentro da área da anatomia, eu sempre falo para os meus alunos, tenta fazer monitoria, tenta pegar vaga de monitor, porque daí para você fazer monitoria, para você ser um monitor, você tem que tirar a dúvida dos alunos que estão te procurando. E aí você automaticamente, mesmo que você ainda não saiba aquele conteúdo completo, você acaba aprendendo junto com os alunos para você poder ensinar aqueles alunos que estão estudando na sua monitoria, né? Então,
sempre quem tiver a oportunidade, se inscreva nos programas de monitoria da sua faculdade, né? Conversa com o seu professor, conversa com o seu coordenador e tenta dar monitoria, né? Isso é muito bom, ajuda e muito, né? Você aí aprender anatomia, neuro e qualquer outra disciplina, né? E a quarta orientação que eu sempre dou para os meus alunos é: crie uma maneira de você estudar. Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de estudar como? Eu coloco um fone de ouvido, tá? Ligo uma música que eu gosto, um estilo de música que eu gosto, né? Deixo tocando lá, e aí eu coloco o livro do lado e o computador na frente, ou o caderno. E aí o que eu faço? Eu leio um parágrafo e eu tento entender o que aquele parágrafo está me dizendo. O que aquele autor está falando para mim naquele parágrafo? Ah, ele está falando isso. E a partir disso, eu pego, é como se eu fizesse um resumo, só que com as minhas próprias palavras. Não é copiar, né? Porque muita gente faz aí resumo, copiando, só trocando algumas palavras. Não. Leia um parágrafo e tenta entender o que o autor do livro está te dizendo. E aí você escreve no caderno ou você digita no seu computador, né? E aí sim você vai indo. É demorado? É um pouco mais demorado, só que de uma certa maneira você acaba aprendendo. Essa é uma técnica que eu faço. E aí você pode me perguntar: professor, mas por que colocar fone de ouvido com música no ouvido? Isso não vai te atrapalhar? Pelo contrário, nós sabemos na neuroanatomia que uma parte do tronco encefálico, chamada formação reticular, ela tem a função de selecionar as informações que vão entrar no teu cérebro. E a partir desse momento, todas as informações estão entrando. Que informações estão entrando? A música que eu estou ouvindo e o que eu estou lendo. E aí, desta maneira, o que vai acontecer? Eu tenho que me concentrar em uma das duas coisas, né? Ou eu me concentro na música, ou eu me concentro no meu estudo. E se o meu foco for de estudar, eu vou me concentrar naquele livro, naquele estudo, e a partir disso, eu percebo, o meu cérebro percebe que eu estou ouvindo alguma coisa, mas eu não estou discriminando, interpretando o que eu estou ouvindo, tá? E dessa maneira, a minha formação reticular do tronco encefálico, ela faz uma seleção, né? É uma seleção seletiva de informações. E aí, dessa maneira, fica muito mais fácil eu memorizar o que eu estou estudando do que o que eu estou ouvindo, né? Agora, tem pessoas, por exemplo, que gostam de estudar no silêncio. Eles sentam debaixo de uma árvore e vão ler. Tem pessoas que gostam de ler com o rádio ligado, com a televisão ligada. E tem pessoas que são visuais, né? Que gostam de ler, que têm mais facilidade em aprender lendo. Tem pessoas que são o quê? Que são auditivas. Assistir uma videoaula, assistir um documentário, ouvir alguém falando sobre aquilo ali, fica mais fácil de memorizar do que ler, né? Eu também sou um tipo de pessoa que, para ler, eu até consigo, só que se eu assistir um documentário, por exemplo, para mim é muito mais fácil. Eu sou mais áudio, né? Mais áudio. Um pouco do visual também, mas eu sou mais áudio. E tem aquele terceiro, né? Aquela terceira pessoa que, para ela poder estudar, não adianta ela ler, não adianta ela ouvir, ela tem que praticar. E aí, no ato de praticar, é como? É aquele exemplo que eu dei. Tenta dar a aula para alguém, tenta explicar para você mesmo, no espelho, né? Então, o aluno ele tem que criar uma maneira de como que ele vai fazer para ele conseguir gravar e estudar e memorizar aquele conteúdo. Mas se você seguir essas orientações, esses 4 passos que eu dei para vocês, vocês vão ver que vai ficar muito, muito legal, né? Muito mais fácil de vocês memorizarem e aprenderem os conteúdos, né? De anatomia, de neuroanatomia, de neuropsicologia, tá certo? Pessoal, eu vou deixar depois a descrição deste vídeo algumas referências bibliográficas, né? Alguns livros que eu acho interessante né, para vocês aí estudarem, né? Tanto livros mais simples, né? De uma leitura mais simples, até livros de uma leitura um pouco mais complexa.
E vou deixar também, pessoal, as minhas redes sociais, tá? O meu Instagram, o meu canal do YouTube, para que vocês possam, então, né, se inscrever aí, se inscrevam lá no meu Instagram, se inscrevam no YouTube, né, no meu canal do YouTube, e vou deixar também o meu WhatsApp, tá certo? O meu WhatsApp Business. E aí, quem quiser pode entrar em contato comigo. Professor, estou com uma dúvida, sou daqui, né, de tal lugar, e eu gostei muito da sua videoaula, mas eu fiquei com uma dúvida, né? E também deixem seus comentários aí que eu estarei respondendo a todos vocês, tá? Com prontidão. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo era um videozinho curto, né? Para deixar algumas orientações para vocês aí de como que vocês podem melhorar a maneira de estudar, melhorar a qualidade de aprendizado de vocês na área da anatomia, na área da neuro, né? E em outras áreas dentro da área da saúde, tá certo? É isso aí, pessoal, um grande abraço a todos vocês, obrigado pela participação de vocês no meu canal do YouTube e nos vemos lá nas próximas videoaulas do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos, ótimos estudos e até mais!